mostrando que realmente basta é a graça de Jesus. Quero lhe convidar a se colocar aí em pé. Você já ficou um bom tempo sentado, isso é uma coisa boa para você ficar em pé, para você descansar um pouquinho, para você não ter sono, para você ficar mais apto ou apta para ouvir a palavra, para despertar do sono, para interceder por mim depois. O texto que nós escolhemos se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 13. A palavra de Deus diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós não convidamos nada da música, mas o primeiro versículo já vai dizer onde é que nós devemos nos fortificar. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. A palavra fiel é esta: que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Amém? Podem assentar. A palavra de Deus nos diz nesse texto a respeito da história de Paulo e de seu filho na fé, Timóteo. Paulo ele estava preso em Roma. Timóteo estava solto, estava livre. E Paulo escreve ao seu filho na fé algumas recomendações que ele achava necessárias para que esse filho na fé pudesse crescer, pudesse ser um homem feito, pudesse ser um pastor segundo o coração de Deus e que imitasse o pastor Paulo. Então a palavra de Deus nos mostra que Paulo estava preocupado em relação ao seu filho na fé. Ele começa a dizer: fortifica-te na graça. A nossa fortaleza, a nossa força não está em nós mesmos. A nossa força não está na nossa sabedoria, no que nós temos, no que somos. A nossa força está na graça. Fortifica-te na graça. Só somos fortes se nós dependermos da graça de Deus, porque nenhum de nós merece nada de bom. O que eu merecia? A cruz, ser morto. O que eu merecia? O inferno. O que você merecia? Levar a cruz. O que você merecia? O inferno. Mas por que eu não levei a cruz? Porque Jesus levou a cruz no meu lugar. Ele me olhou com graça. Eu vou trazer graça para esse desgraçado. Porque o que nós merecemos era morte, e morte de cruz.
mas a graça de Deus veio sobre nós. Cristo levou a cruz. Porque Ele levou a cruz no meu lugar, pagando o preço. Eu fui tocado pelo Espírito Santo, e reconheci que se eu não aceitasse Jesus, e não aceitasse essa salvação que é de graça, eu estava perdido. E pela graça é que nós somos salvos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. É a graça. Por isso Paulo escreve a Timóteo e diz: Timóteo, fortifica-te na graça. Fique debaixo da graça de Deus. Não saia da graça. Não fuja da presença de Deus. Não saia do que Deus tem preparado para a sua vida. A palavra de Deus então nos mostra: fortifica-te na graça. E onde está essa graça? Essa graça está em Cristo Jesus. Ele é o autor da graça. Ele é a própria graça. Ele é a própria dádiva de Deus. Ele é a própria bondade de Deus. Ele é o próprio amor de Deus. E a palavra de Deus continua a nos ensinar: e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. O que é isso? O que Paulo estava escrevendo a Timóteo? Ele estava dizendo: olha, a mensagem que eu passei para você, Timóteo, foi pura palavra de Deus. Discipule outras pessoas. Isso é discipulado. O que de mim ouviste entre muitas testemunhas, confia a homens fiéis. Isto é, passa para frente o que você aprendeu da palavra de Deus. Escolha homens que também se encontraram com Jesus, homens também que aceitaram a graça de Deus, e passa o que você já aprendeu para esses homens, para que eles também possam ensinar aos outros. Deus não me salvou para eu ser salvo apenas. Deus não me salvou para você ser salvo e ficar simplesmente a salvação com você. Por isso que há muitos crentes frustrados, porque são egoístas, porque não gastam tempo ensinando para os outros o que Deus já lhe deu. Paulo está dizendo: olha, passa a outros homens que sejam idôneos, para que eles também ensinem a outros. Muitas pessoas são muito felizes porque eles ficam olhando só para dentro de si. Eles acham que estão mais doentes que os outros, eles acham que estão com mais problemas que os outros. Vai lá no UTI, dá uma olhadinha lá, pede licença e dá uma entrada lá. Quando você sair da UTI, eu duvido que você já continue sendo o mesmo. Você vai observar o quanto tem de pessoas passando mal, pessoas sem respirar direito, pessoas entubadas, pessoas quebradas. E aí você vai deixar de reclamar e vai começar a agradecer. Obrigado, Senhor, pela tua graça, que eu estou andando, que eu posso falar, que eu posso ensinar. Paulo está dizendo a Timóteo: não fique com você o que você já sabe, passa para outros. Tem muito crente que só engorda, come a palavra de Deus, engordando, daí ele fica tão gordo espiritualmente que não passa para ninguém, que ele não tem mais nem coragem de andar, de caminhar para passar para os outros. E aí o peso da gordura só dele acabou, não anda mais, não discipula ninguém, não fala do amor de Jesus, não tem experiência
do que o Espírito Santo pode fazer na vida dele e através dele. A vida cristã, ela é dinâmica, ela não pode parar. Nós temos que passar o que nós sabemos para os outros, senão nós vamos ficar infrutíferos. E a árvore que não dá fruto deve fazer o quê? Cortada e jogada aonde? No fogo. Então, você que é crente é para dar fruto. Crente que não dá fruto, não é crente. Porque a árvore se conhece pelo fruto. Jesus chegou, procurou fruto na figueira e não achou. O que ele fez? Amaldiçoou. No outro dia estava morto. Paulo está ensinando a Timóteo a andar como um verdadeiro cristão, a discipular outros, a ensinar outros, a levar a palavra de Deus para os outros, a compartilhar da graça de Deus, do amor de Deus, da experiência que ele teve com Deus e passar a experiência para o outro. Ser cristão é sofrer, é ter dificuldades. Tem muitas igrejas aí dizendo que você agora aceitou Cristo, você não sofre mais. Isso é mentira. O cristão passa por sofrimento. Jesus Cristo passou por sofrimento. Jesus recebeu coroa de espinho. Jesus recebeu pancada, bofetada. Jesus foi cuspido, foi humilhado. Jesus levou cruz. E Jesus morreu, ele sofreu. Paulo está dizendo: sofre, pois, comigo as aflições, com o bom soldado de Jesus Cristo. Quem é de Jesus de verdade, sofre. Sofre perseguição, sofre calúnia, sofre difamação. Sofre porque tem muita gente que tem inveja dele e fala mal, cada inveja. Porque queria estar no lugar dele e não está. Mas Deus abençoa aquele que sofre. Deus está com ele. Deus cuida dele, mesmo no sofrimento. Sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. O bom soldado é aquele que rala. E no treinamento, rala ou não rala, meu irmão? Rala, vai aqui dizendo que rala. E nesse ralar sofre. Mas nesse ralar, nesse treinamento, nesse sofrimento, é para ser um melhor soldado. É para estar bem preparado. Nós treinamos para a guerra, mas nós queremos a paz. Soldado não quer guerra, mas ele treina, mas treina para que tenha paz, não que tenha guerra. O bom soldado de Cristo, ele treina, ele rala, ele sofre, mas para que haja paz, paz que excede todo o entendimento, paz da alma, paz de Deus. Porque quando a pessoa se encontra com Jesus, mesmo em meio às tribulações, ele tem paz. O bom soldado, ele não se embaraça com as coisas desta vida, com os negócios daqui e do agora, mas ele quer agradar a Jesus Cristo, ao seu Senhor. Por isso ele não fica pensando nas fortunas daqui da terra, até porque mais cedo ou mais tarde ele vai embora, e mesmo se ele ganhar muita coisa aqui, ele vai deixar tudo. Se alguém também milita e não é coroado, se não militar legitimamente, e Paulo está dizendo: olha, Timóteo, você como pastor, e é um pastor novo ainda, não se preocupe. Como que você vai comer?
Não se preocupe com a sua família, Deus vai cuidar dela. Porque o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Hoje nós ouvimos uma excelente mensagem pela manhã, de que Elias, o profeta, recebeu o pão e a carne, tanto de manhã quanto à noite. E era período de seca, 3 anos e meio sem chuva. E não eram homens que o levaram para Elias, o profeta, a carne e o pão, mas eram os corvos. Deus provê o sustento para os homens e mulheres dele. Paulo está a dizer: considera o que eu digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Se prepare, Timóteo. Se aproxime de Deus. Em meio às dificuldades, confie em Deus, porque Ele é que lhe dá o entendimento. É Ele que é todo sábio, toda a sabedoria procede dele. Ele é o ser por excelência. Ele é antes que tudo existisse. Então Ele sabe de todas as coisas. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho. Jesus Cristo ressuscitou. Essa é a grande diferença do cristianismo, de todas as outras religiões. Todos os outros líderes morreram e se foram. Aqui jazem os restos mortais de Chico Xavier. Mas jamais você vai encontrar aqui já os restos mortais de Jesus Cristo. O sepulcro está vazio. Ele ressuscitou, ele está vivo. Essa é a grande diferença. Que ele está vivo. Que ele venceu a morte. E que a morte não tem domínio sobre a minha vida e sobre a sua vida se você é de Jesus. Por isso não precisa ter medo da morte. Até porque a coisa mais certa da vida é a morte. Mas cedo ou mais tarde você vai morrer. E se não morre quando novo, de velho não escapa. Só uma questão de tempo. Eu já estou bem mais perto de encontrar Jesus. Eu já estou com 62. Então, para os 70 faltam só 8 anos. O resto é câncer e infarto. E o que se vier depois dos 70 é lucro. E eu já sei disso que a Bíblia me ensina. Ela vai chegar. Mas a morte não tem domínio sobre a vida de Jesus. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, foi para que nós pudéssemos crer na ressurreição. E que nós também vamos ressuscitar. E que nós vamos receber um corpo semelhante ao de Jesus ressuscitado. O ressurreto. E que nós não morreremos espiritualmente. O espírito não morre. O espírito vai gozar das delícias eternais no céu, ou vai sofrer das profundezas do inferno, se você não aceitar Jesus. Porque aqueles que não aceitarem Jesus vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. É para lá, para onde você vai, se você não aceitar Jesus Cristo. E é para o céu, que Jesus já preparou lugar para cada um de nós, que você vai, se você aceitou Jesus. E a escolha é sua, onde você vai morar, depois que você partir daqui, para o outro lado da vida. Jesus ressuscitou. Paulo estava ensinando isso a Timóteo. Lembra-te que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos. Está dizendo, não se esqueça disso. Lembra-te disso. Pelo que eu sofro, trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo estava preso em Roma, mas a palavra estava livre.
Paulo ficou acorrentado com pessoas e eram trocados dia e noite de soldado. E era uma bênção, porque ele pregava para todos os soldados que ficavam presos com ele. Ele não perdia oportunidade. Durante o dia eu ouvia a palavra de Deus, da noite eu ouvia a palavra de Deus. Ele estava sempre pregando. Eu aproveito as oportunidades que Deus me dá. Você aproveita as oportunidades que Deus lhe dá de falar do amor dele, de pregar o Evangelho. Paulo estava lembrando isso a Timóteo, que o Evangelho estava livre. Em outras palavras, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus pode ser pregada. Embora ele dissesse, eu estou preso, embora eu esteja acorrentado, mas a palavra não está presa. Eu posso falar do amor de Cristo. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Paulo estava preso, não é porque ele tinha cometido alguma coisa errada, é porque ele estava pregando o Evangelho. Ele estava dizendo, eu sofro por amor dos escolhidos, daqueles que ouviram a palavra e creram. Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. O desejo de Paulo é que todas as pessoas alcançassem a salvação. A salvação que está numa pessoa, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. A salvação está lá, preparada para mim, para eu vivenciar com glória eterna. Glória que nunca murcha, glória que nunca acaba. Você já pensou nisso? Por mais que eu pense, minha mente é tão pequena que não dá para imaginar a glória que nós iremos ver no céu. As bênçãos que Deus tem separado, tem deixado para mim e para você. Nessa noite, Ele quer que você pense nisso. Que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E Ele ressuscitou para que você tivesse vida. Para que você tivesse coragem. Para que você não tivesse medo nem da morte. Quanto mais de qualquer outra coisa. Quando você está em Cristo, você tem coragem. Porque Cristo te dá coragem. Como é que está a sua vida? Com coragem ou com medo? Como estão os seus dias? Assuma um compromisso com Ele, de verdade. Não só uma religião. Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Venha para Jesus. Deixa Ele encher a sua vida de esperança. Deixa Ele encher a sua vida de amor. Deixa Ele encher a sua vida de coragem, de dizer que vale a pena lutar por Ele, viver por Ele e sofrer por Ele. Mas que com certeza tem uma salvação eterna e que eu vou vivenciá-la em glória, na glória de Deus, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você crê nisso? Amém ou misericórdia? Amém. Precisa crer. Porque se não crer, você está frito. Porque se você não crer, você não tem esperança. Porque se você não crer, você não sabe para onde vai. E se você não sabe para onde vai, você está perdido. Você precisa da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Estamos chegando ao fim. A palavra fiel é essa. Que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. É palavra fiel. Não muda.
é verdadeira. Se morrermos com Ele, mesmo que morramos aqui fisicamente, mas viveremos com Ele na eternidade, porque o nosso Espírito é dele e vai viver com Ele para sempre. Se você aceitou Jesus Cristo, não precisa ter medo da morte. Eu não gostaria de ficar parado em cima de uma cama. Para mim a dificuldade é ficar sofrendo em cima da cama. Morrer não é problema, porque eu sei onde vou. Agora ficar em cima da cama é como o ser humano não gostaria de ficar. Confesso aqui minha dificuldade. Mas morrer, a Bíblia está bem dizendo que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. A desgraça está aqui. É se o negarmos. Porque se o negarmos, Ele também nos negará. Agora, se nós formos infiéis, Ele não vai mudar o caráter dele. O caráter de Deus é de ser fiel. Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Faz parte do caráter de Deus ser fiel. E Deus quer que eu seja fiel a Ele. Porque quando eu sou fiel ao meu Deus, eu sou fiel à minha esposa. Você é fiel ao seu esposo. Mas se você não for fiel a Deus, você não vai ser fiel a ninguém. Primeiro, nós temos que ser fiéis a Deus, para depois podermos ser fiéis à esposa, ao esposo, a pai ou a mãe, ou a filhos. Paulo estava escrevendo isso a Timóteo. E esse recado não era só para Timóteo. Essa carta era para mim e para você. Era para que chegasse aqui esta noite essa carta e ser lida. Para mim e para você. Aquilo que você já conhece, aquilo que você já sabe, passa a homens fiéis. Para que eles ensinem a outros. E lembre-se, a glória não é sua. A glória é para Ele, é dele. Seja humilde. Reconhecendo que Ele é que é o Senhor. Eu sou apenas servo. Porque depois que eu fizer tudo e eu achar que fez tudo bem feito, considere serviço inútil, porque só fez o que era para ser feito. Não fez mais nada mais do que obrigação. Tem muita gente com o nariz empinado querendo ser alguma coisa. Não vai ser nada. Você vai morrer com 3 dias, se muito ficar, ninguém quer mais nem saber de você. Leva essa podridão daqui que eu não aguento mais essa cartinha. Tem muita gente orgulhosa, não sei de quê. Vaidosa, não sei de quê. Vai feio. Pense. Volte para Jesus. A palavra dele não está presa. Ela está viva. Ela está sendo anunciada. Ela é fiel. Se nós morrermos por causa dele, com ele viveremos. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não é infiel a si mesmo. Mas se nós o negarmos, ele nos negará. Você quer ser fiel ou você quer negar a Jesus? Nessa noite, Jesus está lhe dando uma oportunidade para que você saia dos seus medos, para que você seja curado por Jesus, para que você seja liberto por Jesus ou liberta por Jesus, para que você seja um instrumento dele, para ser usado por ele, para a glória dele, para falar para os outros. É assim que o Evangelho cresce. É se eu for obediente e falar para os outros de Jesus naquilo que eu já sei a respeito dele.
se eu não falar, o Evangelho vai demorar de alcançar mais pessoas. E é por causa disso que Jesus ainda não voltou, porque muitos são infiéis, porque muitos estão calados, muitos sabem, mas estão calados e não falam do amor de Deus. Nessa noite, Deus está lhe dando uma oportunidade para que você seja tocado pelo Espírito de Deus e você queira colocar a sua vida no altar de Deus, dizer: Deus, usa a minha vida da agora para frente, me faz um discipulador, Senhor, me faz um instrumento teu para eu falar das coisas que eu já sei para os outros. Eu preciso falar. Quem é beneficiado é você, porque você vai ver o Deus lhe usando, e você vai ver as bênçãos que Deus vai trazer para a sua vida e para as vidas das outras pessoas que estarão ouvindo de Jesus. Você vai ver pessoas sendo transformadas pelo poder de Deus, porque você foi instrumento para isso. Essa noite, Deus quer usar-nos. Você quer se deixar ser usado? Você quer colocar a sua vida no altar de Deus? Dizer: Senhor, essa aqui é a minha vida, usa-me. Eu tenho sido negligente, eu já sei tanto do Evangelho, eu já sou professor, eu sei tanto, mas eu não falo. Essa noite Deus está falando no seu coração. Chegue de negligência, se coloque à disposição de Deus para servir a Deus. Qualquer professor de uma classe nossa de EBD pode ser um grande líder na África, pode ser um grande líder no Haiti. Quando eu estive na África, eu vi lá, ninguém sabe quase nada, a maioria não sabe. Quando eu estive no Iraque, tem muita gente que não sabe. Você pode ser um instrumento de Deus para pregar o Evangelho do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Se Deus tocou no seu coração e você quer se colocar, você já é crente, e você quer se colocar nas mãos de Deus, para não ser um crente omisso, mas para anunciar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho. A igreja está orando, levante a sua mão. Você já é crente, mas Deus está falando ao seu coração através dessa palavra que Paulo escreveu a Timóteo e que falou ao seu coração: eu quero ser um crente melhor, eu quero colocar a minha vida à disposição de Deus, eu quero falar do amor de Deus para as outras pessoas, eu quero aproveitar as oportunidades. Alguém nessa situação? Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Eu quero ser um instrumento de Deus, eu quero aproveitar as oportunidades. Eu posso aproveitar a oportunidade na sala de aula, eu posso aproveitar a oportunidade na pescaria, eu posso aproveitar a oportunidade do esporte, do futebol, eu posso aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho. Senhor, não me deixe ser mais omisso. Eu quero colocar minha vida no teu altar. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus quer me usar para a glória dele. Deus abençoe. Você já está na classe da escola dominical há quanto tempo? Você já pode ter diploma de professor, mas não ensina ninguém. Mas alguém nessa noite: Deus, eu quero colocar a minha vida no teu altar. Quero pedir que essas pessoas que estão consagrando as suas vidas, levante do seu lugar e venha, fica aqui do meu lado direito, dizendo: Deus, eu quero colocar a minha vida no teu altar. Eu quero ser o instrumento